Fala galera, sejam bem-vindos ao 19º episódio dessa quinta temporada dos Esportes da Vida. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu tô aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, o seu foco, a sua produtividade. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição. Imagina sua mente como um vasto oceano ali, cheio de correntes e marés, e elas influenciam constantemente o seu curso. Dentro desse oceano, existem dois estados mentais distintos que afetam a sua capacidade de navegar com sucesso: o foco disperso e o hiperfoco. E nesse episódio você vai entender como cada um deles tem o seu lado positivo e negativo e como usá-los para melhorar a sua criatividade e a sua produtividade. O foco disperso, ele é como se fosse uma brisa ali simples, uma brisa errante, né, que sopra pela superfície do oceano e pela superfície da sua mente, levando aí os seus pensamentos em várias direções. É o estado em que a nossa atenção ela vagueia, ela captura ou é capturada por distrações externas e internas, tornando ali difícil que você mantenha uma concentração em uma única tarefa. Sabe quando você não consegue que a sua cabeça fique num pensamento específico, que você acaba pulando de pensamento em pensamento? Ou quando você está em um ambiente com muitas distrações, é o celular, é o barulho da rua, é a televisão ou até outros pensamentos? Então, tudo isso representa o seu foco disperso. Esses são apenas alguns exemplos que mostram como funciona o foco disperso. Mas não ache que ele só traz problema não. Como vamos ver mais para frente, ele é importante em alguns momentos onde a criatividade é necessária. Por outro lado, o hiperfoco é como uma poderosa correnteza que te envolve, levando profundamente em uma única direção. É um estado ali de concentração intensa, onde a gente está totalmente imerso em uma tarefa específica. Quando a gente está no estado de hiperfoco, a gente perde a noção do tempo, do espaço, a gente foca exclusivamente na atividade que a gente está realizando e a gente tem aquela clareza, aquela determinação impressionante para realizar aquela atividade. A Tati, minha esposa, ela tem esse estado de hiperfoco muito intenso de vez em quando e às vezes está comigo ali no escritório e parece que ela está em outro mundo. Se eu falar com ela, se tiver um barulho na rua ou se as crianças entrarem no escritório, o telefone pode tocar, nada disso tira o foco dela, nada disso distrai ela. E eu me vejo em alguns momentos assim também, mas eu trabalho muito na minha consciência porque eu tenho aí uma tendência de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e de ter aquele pensamento acelerado, Eu estou sempre tentando me trazer de volta. Como se nessa metáfora que a gente falou, eu fosse o navegador que está ali ajustando as velas o tempo todo, porque o vento ou a correnteza nem sempre estão me levando na direção que eu quero ir. E hoje em dia, a nossa vida é um turbilhão, Se concentrar, manter o foco é realmente complexo. Por isso que o foco disperso é um desafio comum a todo mundo. Entender as suas causas, o seu impacto, saber como lidar e até quando ele pode ser benéfico é essencial para que você também saiba navegar por essas águas tumultuadas da concentração, E como eu disse, ele pode ter várias origens. Distrações no ambiente de trabalho, como ruídos, interrupções frequentes, uma enxurrada de e-mails, são alguns dos principais fatores externos que influenciam no seu foco disperso. Além disso, preocupações pessoais que levem ali a ansiedade, falta de sono, também podem contribuir como fatores internos muito comuns. Então, reconhecer e perceber essas causas é o primeiro passo desse desafio do foco disperso. E quando a gente fala de impactos, os principais estão relacionados à sua produtividade e seu bem-estar emocional. Quando a gente está constantemente distraído, a nossa capacidade de concluir as tarefas de forma eficiente e comprometida, ela diminui, o que leva aí, por exemplo, a perda de prazos, a impacto no trabalho, a resultados abaixo do esperado, que pode realmente influenciar de forma negativa na sua própria carreira. E claro, tudo isso influencia diretamente os níveis de estresse e ansiedade, também prejudicando aí o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Mas, embora ele seja visto como um obstáculo a ser superado, existem momentos em que ele pode ser benéfico. Por exemplo, se permitir períodos de devaneio criativo pode levar a insights inovadores, a soluções criativas de problemas complexos que eventualmente você não vai conseguir ali naquele momento onde você está tentando ter um resultado, focando numa atividade, principalmente se for um problema complexo. Além disso, o foco disperso ele pode proporcionar uma pausa, digamos assim, bem-vinda, nessa intensidade do hiperfoco, permitindo que a gente relaxe e recarregue antes de voltar a outras tarefas que exigem ali um pouco mais de foco. Aqui tem um ponto importante, gente. Quando a gente está em hiperfoco durante muito tempo,
ele acaba diminuindo o nosso espaço atencional e gerando também um cansaço psicológico. Quando a gente entra nesse estado de foco disperso, a gente se permite recuperar essa energia para retomar em um momento futuro um estado de hiperfoco. Um outro benefício do foco disperso é que ele também permite um processamento em segundo plano, ou seja, o seu lado subconsciente começa a trabalhar. Sabe quando você tenta lembrar de uma coisa específica, que você sabe que está ali, às vezes é o nome de uma pessoa, de um lugar, mas, cara, não vem, e você fica se forçando a lembrar, mas não vem de jeito nenhum. E aí, de repente, quando você está num momento de foco disperso, o seu cérebro liga os pontos que te fazem chegar à resposta que você tanto procurava. Às vezes com conexões de forma totalmente desconexa, né? Então, por exemplo, você liga cachorro quente a Nova York e aí lembra que a raça do cachorro que você estava tentando lembrar é Yorkshire. Então são conexões que de forma consciente você não teria, mas no foco disperso te ajuda a chegar a essa conclusão. E para lidar com o foco disperso, quando você precisa diminuir a sua frequência, né? Você tem que criar aí um ambiente de trabalho ou de estudo, né, tranquilo, livre de distrações, evitar de outros distratores desse ambiente como celular, televisão, tablet por perto. Mesmo que eles estejam desligados, a tentação de ligar e dar uma espiadinha ali, ela vai ser grande e vai acabar gerando mais ansiedade, fazendo com que os seus pensamentos devaneiem e te levem ao foco disperso. Então, além disso, também vale a pena estabelecer uma rotina para te ajudar a melhorar a sua organização, delimitar janelas de tempo onde você vai manter o foco disperso a seu favor, sabendo que naquele horário você vai se permitir vagar por pensamentos alheios. E se você estiver travado em algum problema, principalmente se ele for complexo durante muito tempo, ou se precisar trabalhar em alguma atividade que exige que você tenha criatividade, aproveite o momento de foco disperso para deixar as conexões ao acaso serem feitas, ligando aí os pontos que de forma consciente você não seria capaz de fazer. Para te dar uma dica, só para você entender, o nosso lado subconsciente ele é muito mais potente em termos de processamento do que o nosso lado consciente. Então, use-o sempre que precisar. E quando a gente fala, por outro lado, do hiperfoco, a gente sabe que existem diversos fatores que podem desencadeá-lo, principalmente relacionado ao interesse que a gente tem na atividade e quanto ela nos desafia, nos motiva, né? É muito incomum manter o hiperfoco em atividades simples ou que não temos interesse. Geralmente essas atividades elas acabam preenchendo nosso espaço atencional, mas sem prender a nossa atenção por muito tempo. Bruno, mas então o que eu posso fazer para entrar nesse estado de hiperfoco? O primeiro passo é criar aquele ambiente propício à sua concentração. Além disso, é útil definir tempos e intervalos de descanso e recuperação, para evitar aquele esgotamento que eu falei e manter o equilíbrio saudável entre o trabalho e o descanso. Inclusive para evitar que em algum momento o seu esgotamento te leve para a perda total do foco ou o estado de foco disperso, né? Meditar ou fazer o mindfulness, né, que é um tipo de meditação mais específico, também ajuda a trazer um estado mais consciente e estabilizar o seu pensamento acelerado. E com a prática constante, isso permite inclusive aumentar o seu espaço atencional, fazendo com que você mantenha-se focado por mais tempo. Existem diversos estudos, né, que trazem como principais benefícios do hiperfoco o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade no trabalho, aquela sensação de realização, de satisfação, que inclusive gera ali um impulso de motivação para te manter nesse estado por mais tempo. De forma geral, ele realmente é uma ferramenta muito importante para quem busca desenvolvimento pessoal, resultados no trabalho, nos estudos e até mesmo nos relacionamentos. Pensa em quanto tempo você consegue estar presente em uma conversa com seu marido, com sua esposa, namorado, sem que você perca o foco da conversa por conta, seja de uma mensagem no celular, ou de uma conversa que você está ouvindo em paralelo, ou da própria televisão, ou simplesmente porque os seus pensamentos começaram a divagar e você se desconectou daquela conversa. Isso é muito mais comum do que você imagina. Mas toda moeda tem dois lados, né? E nesse caso não é diferente. Embora o hiperfoco seja geralmente benéfico, há momentos em que ele pode se transformar em uma faca de dois gumes. Quando a gente se torna excessivamente absorvido em uma tarefa, a gente corre o risco de ignorar os outros aspectos importantes da nossa vida, como, por exemplo, cuidar da nossa saúde física e emocional. Eu mesmo já me vi focado tantas vezes no trabalho que eu deixava de marcar os médicos porque simplesmente quando eu ia olhar no relógio já tinha passado o dia e não tinha mais ninguém no consultório para agendar. Isso, inclusive, ainda acontece nos dias de hoje e a Tati, ela acaba me ajudando muito nessas horas, mas eu reconheci que eu precisava de ajuda nesses casos. E aqui um agradecimento, amor, por você sempre me ajudar a manter o foco nas coisas que são importantes, como a minha saúde física e mental. Um outro fator negativo do hiperfoco está relacionado à atenção aos nossos relacionamentos e tempo de lazer.
é bem comum que o hiperfoco ele aconteça principalmente nos momentos de trabalho. E com isso, você pode acabar ultrapassando seus limites diários e se dedicando muito mais do que deveria. Isso não necessariamente vai gerar um problema, a não ser que você deixe de lado o seu tempo com a família, o seu tempo para dedicar a si mesmo, ao seu próprio lazer, e isso gera ali no final um sentimento de arrependimento, né? Mas fora isso, não tem problema nenhum desde que você não se sinta lesado por dedicar o seu tempo a uma coisa além do que deveria. E à medida que a gente busca melhorar o nosso uso do foco disperso e do hiperfoco, é essencial praticar constantemente, experimentar técnicas diferentes, como eu falei aqui, às vezes descobrir o que funciona, o que não funciona. Não existe uma receita de bolo. Para alguns, a meditação, o mindfulness vai melhorar o seu desempenho ou ter um foco ali no seu ambiente de trabalho para deixar ele mais propício à concentração, vai ajudar. Tirar folgas em momentos para trazer o foco disperso, reenergizando para que você consiga voltar ali ao hiperfoco, também pode te apoiar, inclusive apoiar do lado criativo. Você tem que testar e avaliar o que para você faz sentido. E para aqueles que enfrentam aí desafios mais sérios de concentração e atenção, que não estão simplesmente relacionados ali a ter um nível de consciência, não hesitem em buscar uma ajuda profissional. Terapeutas, psicólogos e outros profissionais da saúde mental, eles vão te oferecer ainda mais apoio e orientação para te ajudar a superar esses obstáculos. E esse foi o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Sempre vou trazer temas aqui que possam te ajudar na tua produtividade, na sua disciplina, no seu foco. E aqui a gente tem dois pesos de uma balança, né? Um que te ajuda na parte criativa, mas que pode te prejudicar na parte de produtividade, efetivamente. E o outro que te ajuda muito na parte de produtividade, mas que pode gerar um estresse, um cansaço, tirar o foco de coisas importantes para a sua vida, como o seu lado pessoal, relacionamento. O que você tem que fazer é achar um equilíbrio. Essa é a mensagem mais importante do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, deixa o seu comentário desse episódio e a gente se vê segunda que vem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.